o Saul desembarcou no Rio de Janeiro nessa tarde, beleza, mano? Então aqui pra vocês aí o desembarque do Saul. Vamos ver se ele vai ser aí o cara do Flamengo a partir de agora. Trouxe pra vocês também aqui alguns cortezinhos, alguns trechos aqui da ESPN e também do programa Band da Renata Fã, né? O link como forma de crédito tá na descrição, falando sobre o Saul, como o Saul joga, né? Ou como o Saul pode vir jogar aí no Flamengo, né? Seria aí um substituto do Gerson, não seria? Então a galera vai estar analisando aí o tum Saul, beleza? Deixa seu like, se inscreve, deixa a opinião de vocês aí embaixo, o que vocês acham aí a respeito desse jogador. Como eu falei hoje mais cedo, eu realmente não conheço, né, o Saul aí, mas eu espero que chega, verte o manto e honre o nosso manto aí, o manto do malvadão. Beleza, galera? Então essa aí é a chegada do Saul. Vou trazer para vocês aqui o cortezinho. Se inscreva no canal, deixe o seu like para estar ajudando aí. Saudações, bora acompanhar. Caio Alves já aqui conosco para trazer essa análise do Saul, deste reforço do Flamengo. Tá certo, Birner, Caio? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Vontade, viu? Perfeitamente. Boa tarde, Glaucia, Birner, fã de esporte. Eu acho, já começando, concordo bastante com o que o Birner falou, mas eu acho, ao contrário do que muita gente está falando desde ontem em relação ao Gerson, eu acho que ele vem para suprir a ausência do De La Cruz. Eu acho que ele tem muito do De La Cruz na questão técnica. O Gerson, para mim, é um jogador mais físico de aguentar. E falando nisso, eu não sei se vocês viram a declaração aí do médico do Flamengo, né? Falando que o De La Cruz está com a doença crônica muito séria no joelho, viu? River Plate passou a perna na gente. Tá mais o tranco, mais o ritmo. Inclusive, acho que o Carrascal é esse jogador para substituir o Gerson e o Saul é para pegar essa ausência, preencher um pouquinho mais da lacuna que o De La Cruz não está conseguindo preencher. Para mim, faz muito sentido, ainda mais a gente vendo aqui na análise, que o Saul, como a gente pôde ver até no mapa de calor que a gente mostrou, ele é esse jogador mais de ficar no lado esquerdo do campo. Ele é destro, pé esquerdo, então ele joga em muitas posições. Acho que na carreira dele só não jogou de zagueiro e goleiro, de resto ele jogou em todas as posições, mas se der para definir o Saul, ele é meio campista, então ele fica muito nessa zona do campo onde a gente está vendo circulada. E um jogador que se aproxima muito do setor da bola. Gosta muito de fazer esse movimento de ataque ao espaço. Então, começa aqui nessa região do meio-campo, se ele encontra janela que a gente vê entre os defensores, esse espaço entre ou lateral e zagueiro ou entre os dois zagueiros, ele identifica, já vai atacar o espaço, recebe a bola e a questão da finalização com o pé esquerdo, que ele é muito forte nessa questão do contra um contra o goleiro. Um jogador muito técnico, como o Birner também bem disse. Sempre sustentando a saída, sempre muito próximo da saída de bola, e a gente vai ver uma questão cognitiva que a gente vai ver mais à frente do Saul. Jogada treinada, ele sabe muito bem executar, levar para o campo. Então, a bola chegando ali no Christian Molina, no outro lado do campo, a bola sequer chegou nele, ele já faz o quê? Observa o campo de visão, já levanta a cabeça e vê um movimento interessante do Morata aqui. Ele atrai o defensor deixa esse espaço, Saul faz o quê? Ele identifica o espaço, ataca e aí mais uma vez, ele até, uma questão interessante, ele finaliza com o pé direito. Ele tem essa questão da ambidestria. Não é uma ambidestria como o Dembélé, que é uma referência de ambidestria, não sabe muito bem jogar sempre com o pé direito, mas se precisa, na questão de necessidade de finalização frente a frente com o goleiro ali, ele é muito presente também, então sabe bem jogar com os dois pés. E aqui, como eu pude falar para você, fã de esporte, a questão cognitiva, a inteligência do Saul, para mim, esse lance define bem. Não é um lance de uma questão técnica muito participativa, até porque ele vai participar pouco do lance, mas mostra bem o que ele é como meio-campista. Esse espaço é como ele usa de referência. Então, os dois defensores, eles deixam esse espaço na área e ele usa esse espaço como referência. Mas por que ele não atacou ainda? Ele está usando esse jogador, ou esse aqui, quem está com a bola, ele está esperando o movimento do jogador para ele poder definir o que ele vai fazer. Se ele vai ou atacar o espaço aqui, ou se ele vai ficar nessa zona aqui do campo. Então, ele espera a jogada se desenvolver, ele continua usando esse espaço como referência, então ele está vendo que ele vai ter o espaço ainda, mas o que acontece? O jogador leva para dentro. Então, se levou para dentro, a chance de chegar aqui nessa região do campo é maior. O que o Saul faz? 2 passos para trás, a bola chega nele, em um só toque, finaliza e faz o gol. Então, essa questão de estar sempre muito atento aos movimentos, tanto dos companheiros quanto do adversário. E aqui, para a gente finalizar, um jogador muito participativo, muito inquieto. Então, a gente vê
uma espécie de rondo, uma roda de bobinho, mais ou menos, como a gente consegue ver, do Atlético de Madrid. Só que é uma posse meio... Não tem muita efetividade, digamos assim. O que o Saul faz? Sai da zona que ele se localiza e começa a reclamar. Gente, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de controle, de movimento. O que ele faz? Ele acha o espaço, aqui a gente vai voltar para ver mais fácil. Ele vindo para cá, ele já deixa o zagueiro próximo dele. Se ele deixa o zagueiro próximo dele, abre espaço para o atacante faz o movimento, Saul encontra o espaço, vai receber a bola e, mais uma vez, em um toque só, a inteligência dele já cria uma chance para o Atlético de Madrid. Então, o Saul, se der para redefinir, é esse meio-campista de intensidade na questão cognitiva, de pensar muito o jogo, muito rápido, mas, para mim, o contraponto, se der para a gente trazer uma questão negativa, é o histórico clínico dele. Um jogador que se machuca bastante, não tem lesões muito graves ao longo da carreira, mas sempre, durante a temporada, tem 2, 3 lesões que afastam ele um pouquinho dos gramados, que acaba prejudicando, como no caso do De La Cruz. Foi titular 24 vezes por La Liga na última temporada, fez 1 gol, 6 assistências. Acho que tem uma coisa boa também, com os laterais do Flamengo tem muita qualidade de apoio, ele dá uma boa sustentação para ajudar a fechar espaço, roubar sem bola, pressão alta que o Felipe gosta, ou seja, ele vai agregar para o Felipe, além de uma boa qualidade técnica, acho que ele vai agregar a possibilidade de jogar de mais maneiras, porque ele está muito refém, o Felipe, na cidade de ter atacante de velocidade que pressiona depois da saída do Gerson. E o Flamengo está ficando um pouco previsível com a chegada do Saul, e se o Carrascal vier, o Flamengo ganha muitas alternativas de jogo além de qualidade, né? Perfeito. Concordo plenamente. Ele é jogador tático, então ele pode atuar tanto por fora, como esse extremo, com esse ponta, como meio-campista, então como 5, como um 8 ali, como 5 não muito, mas como um 8 de área a área, como a gente costuma falar. E como você bem disse, o Felipe Luiz gosta muito de pressão, então ele vai sempre pressionar e vai ser muito importante taticamente. É isso aí, manos. Tem esse cortezinho, também tem o Cicinho aqui falando lá no Jogo Aberto. Trouxe um trecho para vocês aqui também acompanhar, né? A galera da ESPN analisando aí o Saul. E temos aqui o Cicinho, acompanhe. Deu o que falar e o Pedro acabou resolvendo a fatura no final de semana. 1-0 que valeu muito para o Flamengo, diante do rival Fluminense. E agora o Saul, um jogador bem conhecido, de 30 anos, estava emprestado ao Sevilha, mas é do Atlético de Madrid, ainda tem contrato, e deve estar sendo cedido ao Flamengo. Se os exames médicos confirmarem uma boa condição, ele assina e aí vai seguir como atleta do Mengão. Agora, Cicinho é um jogador experiente que atuou com o Felipe Luiz, que conhece dentro e fora de campo, o que é um bônus, uma vantagem. É uma vantagem e vai chegar para somar ainda mais nesse Flamengo, que é um dos melhores elencos, né? Se não for o melhor elenco. Então, assim, Flamengo, Botafogo, as contratações são pontuais e contratações que chegam para fazer a diferença, né? Enquanto as outras equipes contratam para tentar encaixar sua peça, você já vê as equipes que lutam pelo título trazendo jogadores a nível, assim, muito alto. Então é difícil também você competir com esses times. E o Felipe Luiz conhece o jogador, jogou junto, assim, vai vir para ajudar o Flamengo em busca desses títulos aí. É verdade. E quando ele jogou com o Jorginho também, então já se conhece. Sabe, conhece bem o futebol. Agora o Flamengo só perde pro fogo amigo, pelo jeito. Aí se começar com coisinhas dentro do grupo, melindragem, essas coisas todas, o Flamengo só perde assim. Muito bem. Todo mundo fala a mesma coisa, mano. Jorge Jesus falou isso, acho que o PS falou isso. O Flamengo só perde pro Flamengo mesmo, tá? É inacreditável como todo mundo tem essa mesma percepção. Galera, é isso aí. Nas próximas horas aí o Flamengo deve anunciar aí o Saul aí nas suas redes sociais. Beleza? Vou até dar uma olhada aqui, ver se o Flamengo já anunciou. Acredito que não. Mas nas próximas horas aí o Flamengo deve já anunciar aí o Saul. Se tudo der certo aí com os exames médicos aí do jogador, né? Que não seja mais um De La Cruz aí. Porque, pô, gente, De La Cruz jogava muito. Dos tempos pra cá caiu demais. Beleza? Luciano, a gente fala com vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Amanhã tem Flamengo, hein? Flamengo e Fluminense. Amanhã tem react aqui no canal, hein? Saudações!